No nosso último encontro, falamos sobre dependência e independência linear. Dependência e independência linear. Então, basicamente, a gente tinha um conjunto com entes matemáticos, que nós chamamos de vetores, certo? V1, V2, TVN, e a partir desses vetores a gente construía alguma coisa. Um exemplo bem trivial, chegamos a ver. Esses três vetores aqui. Com esses três vetores aqui, tomando uma combinação linear deles, a gente obtém qualquer terna ordenada. Então, exemplo. Por exemplo, se a gente queria, se nós quisermos 2 menos 7 e 3, basta pegar uma combinação linear. Bom, nesse caso nem precisa encontrar utilizando o sistema linear, porque é bem simples, né? Só multiplicar a primeira coordenada por 2. Segunda coordenada eu multiplico por menos 7. E a terceira coordenada eu multiplico por 3 quintos. E aí eu obtenho o valor que eu quero. Ocorre que nós vimos que alguns desses conjuntos são mais simples e bonitos. Bonitos aqui, vou usar esse termo, mas ele tem todo um viés, mas por enquanto vamos deixar assim, simples e bonito, do que outros. Então eu vou pegar um exemplo que já não é lá tão bonito, para escrever esse mesmo número. Então, esse conjunto aqui, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 0, 0, 7. Bom, com esse conjunto W aqui, com esse subespaço, a gente também consegue escrever esse valor. Obviamente não vai ser tão simples assim. Não vão ser uns números assim bem fáceis de encontrar. Mas vamos lá. Vamos tentar assim de cabeça. Vai que. Então eu quero o quê? Eu quero um número que eu vou multiplicar por 1, 0, 0, somado por um número que eu vou multiplicar por 2, 2, 2, somado com um número que eu vou multiplicar por 1, 2, 3, somado com um número que eu vou multiplicar por 0, 0, 7, e eu quero que isso dê 2 menos 7, 3. Deixa eu ver se eu consigo alguém que tenha bastante zeros. Bastante zeros. Não, aqui essa coordenada. Bom. De cabeça não vai ser. Não, de cabeça não vai ser simples. Não vai ser. Mas tem. Aqui a gente precisaria usar um sistema linear para encontrar esse carinha aqui, esse alfa, beta. Alfa, beta, gama e delta. Mas convenhamos que esse conjunto aqui
Então, os dois conjuntos fazem a mesma coisa. Se você tivesse que usar isso aqui implementado em um programa, esse W aqui, e usasse esse conjunto, ele levaria mais passos para fazer os mesmos processos que esse aqui, que faria com menos passos. Então esse aqui já não é tão prático. Se bobear, deixa eu ver. Talvez seja mais fácil fazer isso. Deixa eu ver de cabeça. Tá, se bobear, a gente consegue só batendo o olho aqui, o que, que eu acho que já não é o caso, perceber que tem um vetor que está aqui dentro que a gente consegue escrever ele usando os outros. E aí ele vai acabar sendo LD, linearmente dependente. Ou seja, tem gente sobrando aqui. Tem cara a mais. Tem cara que a gente poderia eliminar e não ia mudar nada. Então, essa era a ideia do dependente e independência linear. Dependência e independência. Quando um tinha vetores sobrando, ele era dependente. E como que a gente fazia isso do ponto de vista matemático? A gente podia escrever a combinação linear nula. Então, alfa 1, 0, 0 mais beta 0, 1, 0 mais gama 0, 0, 5 igual a combinação linear nula. E aí a gente procurava esses carinhas aqui. Se eles obrigatoriamente fossem 0, 0 e 0, a gente podia afirmar que o conjunto era LI. Se tivesse alguns valores diferentes de 0, 0, 0, então ele é LD. Beleza. Aí depois a gente viu isso usando sistemas. A gente viu que o valor que, caso fosse uma matriz quadrada, né, a gente podia calcular o determinante aqui, e o valor do determinante ia dizer se a gente tinha apenas uma solução ou várias. Se o determinante fosse diferente de zero, era a solução única. Portanto, LI. Se o determinante fosse igual a zero, existiam infinitas soluções e, portanto, era LD. Beleza. Hoje a gente vai ver algumas propriedades. Então, o que eu tentei fazer aqui? Só dando uma olhada rápida, eu tentei escrever algum dos vetores aqui utilizando os outros. Então, eu sei que se eu conseguir fazer isso, tá. Acho que eu consigo sim, sem precisar fazer conta. Se eu conseguir escrever um utilizando os outros, eu já posso afirmar que ele é LD, que ele tem gente sobrando. Então, olha só. Vou pegar você, esse cara aqui, vezes 1. Somar com... calma aí... somar com menos 1/7 vezes esse último vetor, somado com 1 vezes esse vetor aqui. Vamos ver se eu não escrevi bobeira. Então isso aqui vai dar 1, 2, 3, mais 0, 0, 0, aqui dá menos 1, mais
1, 0, 0. Então, 1 mais 0 mais 1 dá 2. 2 mais 0 mais 0 dá 2. 3 menos 1 mais 0 dá 2. Então, olha só, utilizando esse aqui e esse aqui, eu consegui uma combinação linear e escrevi esse aqui. Então, esse cara aqui está sobrando. Então, eu posso dizer que ele está aí a mais. Está sobrando aqui. Então, de cara, só por esse método eu já posso afirmar, isso aqui é LD. Eu não preciso nem fazer combinação linear nula, mostrar que existem infinitas soluções. Então, essa aqui é uma propriedade que a gente vai ver hoje. Então, a brincadeira de hoje é essa. A gente vai veremos algumas propriedades. A aula será um pouco teórica. Hoje vai ter bastante teoria. P. Pertencente a R. Então a gente vai enunciar e demonstrar algumas propriedades. Caso você não entenda alguma, a gente vai brincar um pouco de matemática. Caso você não entenda alguma, é normal, dá um tempo, dá uma digerida na informação e aos poucos as ideias vão ficando mais clarividentes. Então vamos lá. Propriedade 1. Se um conjunto finito S contido em V contém o vetor nulo, então esse conjunto é LD. Por exemplo, utilizando a ideia que a gente acabou de ver, então se tivéssemos, como que era? 1, 0, 0, 0, 1, 0, aí o outro é 0, 0, 5, 0, 0, 0. Se o vetor nulo é um vetor do conjunto, então a gente já pode afirmar que ele é LD. Ele é linearmente dependente. Vamos mostrar isso. Então, demonstração. Então, suponha que esse conjunto S é igual a V1, V2, até Vn e o zero. Então, ele tem esses n mais 1 vetores. Não importa quantos são, mas ele tem alguns, incluindo o zero. Vamos escrever a combinação linear nula, ou seja, α1 V1 mais α2 V2 mais α3 V3 e assim por diante, até o último carinha
alfa n mais alfa n mais 1 vezes 0, igual a 0. Então, a ideia era a gente descobrir quais eram esses escalares. Se, obrigatoriamente, todos os escalares tivessem que ser 0, se obrigatoriamente todos os alfas tivessem que ser 0, então era LI. Se eu conseguisse algum, pelo menos um, diferente de 0, então era LD. Se pelo menos um alfa I for diferente de 0, então é LD. Então, dá uma olhada aqui. Eu vou atribuir a esse valor alfa 1 o valor 0. A esse cara aqui o valor 0. A esse cara aqui o valor 0. E assim por diante. 0, 0, 0, 0, até o último. 0. E a esse último aqui, 2. 2 vezes 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E assim por diante. 0 vezes qualquer coisa é 0. E aí aqui, qualquer número vezes o 0 é 0. Então, se o vetor nulo, lembrando que o 0 aqui não precisa ser um número 0, é o 0 do conjunto. No nosso exemplo anterior, o 0 era esse cara. Então, se aqui tem o 0, significa que eu consigo escrever o vetor nulo utilizando esses escalares aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e qualquer número. Qualquer número real, alfa. Vou colocar uma constante, qualquer número C. Logo, portanto, S é LD. Todo mundo de acordo? Alguém não concorda? Alguém perdeu algum detalhe? Alguém não concorda com algo que eu disse? Ou faz sentido? Meio que a gente só usou a definição. A gente escreveu a combinação linear nula e mostramos que a gente consegue uma combinação de escalares em que nem todos são zero. Se nem todos são zero, lá na aula anterior ou na outra, a gente tinha definido que ia ser um conjunto LD. Não entendi, Arthur. Qual situação fugiria disso? Como assim? Em qual situação que não daria zero? Você está dizendo. Nunca. Se eu tenho o zero, o vetor nulo, tá, a partir de agora eu vou me policiar para falar vetor nulo, em vez de falar zero. Para a gente não confundir com os escalares zero. Então, assim, primeiro, a gente precisa lembrar que definimos lá em alguma aula passada que uma forma de analisarmos um subespaço vetorial
para ver se ele é linearmente dependente ou independente, seria analisar a combinação linear nula. Então, vamos pegar um exemplo com matrizes. Então, vou pegar um exemplo com matriz de ordem 2. Matriz de ordem 2. Então, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, peguei esse conjunto aqui. Aí eu quero ver se ele é LI ou LD. Então, o que a gente falou? Pega a combinação linear nula. Alfa 0, somado com um beta 0, 0, 0, 1 e iguala ao vetor nulo. E aí a gente, a partir de um sistema linear, tal, a gente vai descobrir se para multiplicarmos e somar, ou seja, essa combinação linear para dar zero, qual que tem que ser esses alfas e betas? Se obrigatoriamente, que é esse caso aqui só tem um jeito de dar zero, que seria 0 e igual a 0, 0 e 0. Então, se obrigatoriamente esse cara e esse cara tem que ser 0, era LI. Se eu conseguia alguma combinação qualquer em que pelo menos um não fosse 0, por exemplo, se os meus vetores fossem esses aqui. Esse aqui a gente consegue chegar no 0 sem precisar botar 0, 0. É só pegar esse cara igual a 2 e esse cara igual a menos 1. Então, esse conjunto 2, 2, 0, esse conjunto aqui é LD. Então, tudo ia depender da combinação linear. Aí eu afirmei que se dentre os vetores do subespaço tiver o vetor nulo, então nem precisa fazer conta. Você já pode afirmar que é LD. Se entre os vetores tiver o vetor nulo, você já pode afirmar que é LD. Ah, como eu posso demonstrar isso? Como eu posso provar? Então a provinha está aqui. A gente toma a combinação linear. Opa, agora aqui vamos voltar ao exemplo inicial. Era assim, né? Mais gama igual 0, 0, 0, 0. Então, vamos mostrar que eu consigo chegar no vetor nulo sem que todos sejam zero. Basta eu multiplicar esse cara por zero, esse cara por zero e esse cara por qualquer número. Pi. Zero vezes qualquer coisa, zero. Zero qualquer coisa vezes zero. Pi vezes o zero. Tá, vamos ser. Vamos fazer direito. Zero. Zero. E aqui qualquer número vezes o vetor nulo vai dar zero. Isso aqui, obviamente, somando, dá zero. Então, se eu tenho zero, o vetor nulo, sempre eu vou conseguir uma combinação linear em que nem todos vão precisar ser o zero. Então, não sei se eu entendi qual é a situação que você está dizendo que não daria zero, mas se tem o vetor nulo entre os vetores do conjunto, então sei lá, você consegue dar um exemplo da sua pergunta? Que eu não estou conseguindo ver qual é a sua dúvida.
Ah, tá. Então, você está falando se não for. Tá, eu acho que eu entendi agora. Tem sim. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem bobo. O conjunto Z igual 1, 1, 0, 0, 1. Esse conjunto aqui, eu consigo chegar no vetor nulo sem precisar usar os escalares zero. Basta eu multiplicar o primeiro por 1, basta eu multiplicar o segundo por menos 1, e basta eu multiplicar o terceiro por menos 1 também. Então, aqui vai dar 1 menos 0, menos 0, 1. Isso aqui, obviamente, dá 0. E nenhum desses caras foi 0. Então, eu posso afirmar que esse conjunto é LD. Calma aí. O escalar que multiplica o vetor não pode ser. Exatamente, Vitor. Se eu tenho o zero, o vetor nulo, então o escalar pode ser qualquer número. Ou seja, tem infinitas possibilidades. Se tem infinitas possibilidades, não é somente a trivial. E sempre que fizermos essa prova de multiplicar por zero para saber sempre dará um vetor nulo. Sim, esse é o caminho, Arthur. O caminho é multiplicar e igualar o vetor nulo. Se todos os escalares forem zero, é LD. Então sempre tem que dar o vetor nulo. Vamos avançar um pouco. E aí, com tempo e maturidade, essas demonstrações vão ficando mais óbvias. Certo, propriedade 2. Se eu tenho um conjunto S, ele contém apenas um vetor, e esse vetor, obviamente, não é o vetor nulo, então S é Li. Então S é Li. Bom, isso aqui é bem simples de mostrar, né? Se eu só tenho um vetor, então vamos escrever a combinação linear nula. Então eu multiplico alfa igualo a zero. Aí a gente tem que ver se esse carinha aqui, esse escalar, é diferente de zero ou não. Por hipótese, a gente já está falando que o vetor não é o vetor nulo. Quando que uma multiplicação dá zero? Ou o escalar é zero, ou o vetor é zero. Bom, se a gente estiver lidando com um número real, a vezes b igual a zero, ou a é zero, ou b é zero, ou, na melhor das hipóteses, ambos são zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa multiplicação que deu zero. Ou alfa é zero, ou o vetor é zero. O vetor não é zero por hipótese. Então, obviamente, o alfa é igual a zero. Se o alfa é zero, então isso quer dizer o quê? Que eu só consigo escrever a combinação linear nula
de modo que todos, aqui o todos é só 1, o que não deixa de ser todos, se todos os escalares são 0. Logo, Li. Bonitinho? Faz sentido? Então a gente já tem duas propriedades. A primeira é: se o vetor nulo faz parte do conjunto, já posso afirmar que é LD. Propriedade 2. Se o conjunto que eu tenho só tem um vetor, então posso afirmar que é LI. Certo. Deixa eu ver. Não, vou tentar fazer aqui espremidinho. Essa propriedade 3 foi aquela que eu usei aqui. Aqui, a propriedade que a gente vai ver agora é essa que eu usei aqui. Eu tinha 4 vetores, e aí eu consegui escrever um deles, que foi o 2, 2, 2, utilizando os outros 3. Então eu escrevi esse vetor como combinação linear dos outros. Se eu consigo fazer isso, então é LD. Vamos lá. Então, se V, se S igual a V, V1, V2, Vn, está contido em V. Se ele é LD, então, pelo menos ao menos um vetor, então ao menos um de seus vetores é combinação linear dos demais, dos outros. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que se eu tenho um conjunto que é LD, então pelo menos um dos seus vetores eu vou conseguir escrever ele utilizando os outros. Então vamos demonstrar isso. Vamos demonstrar. Demonstração. Demonstração. Então vamos tomar a combinação linear nula. Tome a combinação linear nula. Alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn igual a 0. Então, como é LD, o que a gente pode afirmar sobre os alfas? A gente pode afirmar o que sobre os alfas? Então, se esse conjunto aqui é LD, o que a gente pode afirmar sobre os alfas aqui nessa combinação linear? Estou esperando. Se o conjunto é LD, eu tomo uma combinação linear nula, eu posso afirmar o que em relação aos escalares? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o último. Que eles não são nulos? Exatamente. A frase tá correta a frase, só que ela tá dita, tá meio duvidosa, tá meio dúbia. Talvez a ideia tá certa, mas o que a gente pode afirmar é que nem todos
são nulos. Imagino que foi isso que você quis dizer, mas tem que tomar cuidado porque o jeito formal de escrever isso seria que todos são todos são não nulos. Não, também não é isso. Bom, em resumo, tem pelo menos um que não é zero. Pode ter vários, mas pelo menos um. Como que é o jeito português correto para escrever isso? Todos. Não, também não é. Nem todos são nulos. Todos são. Pelo menos um, sei lá. Pelo menos um é diferente de zero. Vamos deixar assim. Não é que tinha um termo que eu sempre achava engraçadinho, que resume isso bem. Mas é tipo isso, a ideia é essa. Eu posso afirmar que tem pelo menos um que não é zero. Pode ter mais que um, mas pelo menos um. Nem todos. Eu lembro que a frase soava estranho. Todos. Nem. Nem todos são não nulos. Nem todos são não nulos. Eu acho que é isso. Nem todos. Existe. Bom, pode ser, pode ser. Existe pelo menos um que não é nulo. Não, mas é que eu queria lembrar a frase que é uma frase comum, né, nos livros e eu acho ela muito estranha. Eu acho que é essa aqui, ó. Nem todos são não nulos. São não nulos. Nem todos são não nulos. Todos não são não nulos. Enfim, é isso aí. A gente já entendeu a ideia. Então, pelo menos um é diferente de zero. Então, a gente pode afirmar que pelo menos um. Qual deles? Não importa. Para facilitar a escrita, faz de conta que a gente pegou esse cara que não é zero e botou ele aqui na frente. Então, esse carinha aqui é o diferente de zero. Então, então a gente vai supor que é esse aqui e vamos escrever o seguinte. Alfa 1v1 igual. Aí eu pego todo o restante e jogo para o outro lado. Menos alfa 2v2 menos alfa 3v3 menos até o último alfa nvn. Agora eu divido todo mundo por alfa 1. Já que esse carinha não é zero, não importam os outros. Tô preocupado com esse aqui. Já que ele não é zero, eu posso dividir. Se ele fosse zero, não poderia. Então, já que ele é zero, eu divido todo mundo por alfa 1. Alfa 1. Então, a gente vai ficar com o quê? Vamos ficar com a seguinte frase matemática. Que o V1 é igual menos alfa 2 dividido por alfa 1 V2 mais menos alfa 3 dividido por alfa 1 V3 mais, e assim por diante, até menos alfa n dividido por alfa 1 Vn. Em outras palavras, eu consegui escrever o V1 a partir de uma combinação linear, multipliquei uns caras aqui, uns escalares. Então eu consegui escrever o V1 a partir de uma combinação linear dos outros vetores do conjunto. Ou seja, comparando com o que eu fiz aqui, eu pensei, eu tô ligado que isso aqui é linearmente dependente, LD. Então significa que eu consegui escrever pelo menos um vetor como combinação linear dos outros. Foi o que eu mostrei aqui. Que se eu utilizar 1 vezes esse cara, menos 1/7 vezes esse cara, e 1 vezes esse cara,
eu obtenho esse segundo aqui. Vocês conseguem perceber que o que eu fiz aqui é justamente o que eu estou dizendo aqui? Aí você vai me perguntar, como que eu sabia que era o 222? Bom, como fui eu que inventei o exemplo, eu dei uma facilitada, né? Tipo, inclusive eu peguei um vetor em que as três coordenadas eram iguais para facilitar para mim. Mas sempre dá para achar utilizando o sistema linear. Ficou alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma passagem? Não concorda? Então, o importante é se a gente tem um conjunto que é LD, então ao menos um dos vetores é combinação linear dos outros. É combinação linear dos outros. Então já temos três informações que, que, que se tivesse que usar isso em alguma, sei lá, avaliação, então você nem ia precisar fazer conta. Então, se o vetor nulo está no conjunto, eu já posso afirmar que é LD. Se o conjunto só tem um vetor, posso afirmar que ele é LI. Se ao menos um dos vetores é combinação linear dos outros, então LD. Podemos seguir. Calma, se pelo menos um não for nulo, então é LD, é isso? Se pelo menos um não for nulo, LD. Aonde? Na proposição 3? É, o que a gente estava falando. Não, na verdade é se ao menos um for combinação. Ah, tá. Você escreve a combinação linear. Se pelo menos um dos carinhas não é zero, então significa que você consegue escrever ele como combinação linear dos outros. Ah, tá, entendi. Que aí foi o que a gente fez aqui. A gente supôs que esse aqui não é zero. Então isola ele, deixa ele de um lado, passa todo mundo para o outro, divide por alfa 1. E aí a gente obtém essa nova combinação linear. E aí, interpretando ela, ela está dizendo que a gente conseguiu escrever o V1 como combinação linear dos outros. Vamos chamar isso aqui de beta 1. Não, beta 2. Beta 2. Vamos chamar esse aqui de beta 3. Vamos chamar o último de beta N. Então a gente consegue escrever o V1 como combinação linear dos outros. Beleza. Vamos para o próximo. Vou abrir uma tela nova. Esse 4 e esse 5 não são tão simples quanto esses três. Eles talvez vão demandar um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim, tranquilinho. Então vamos lá. Propriedade 4. Sejam S1 e S2 subconjuntos finitos e não vazios de V, tá ok. S1 está contido no S2 e S1 é linearmente dependente, então S2 também
é LD. Bom, por lógica, ele é bem óbvio. Ele meio que está dizendo o seguinte: imagina que a gente tem um conjunto. A gente tem aqui conjunto com alguns vetores. V1, V2, V3 e assim por diante. Vn. O que eu estou dizendo é o seguinte: se esse conjunto aqui é LD, qualquer conjunto que tenha mais elementos do que esse, Vn mais 1, Vn mais 2, também vai ser LD. E o que eu estou dizendo é isso aqui. Se eu tenho um conjunto aqui, se só esses aqui já são LD, bom, se eu olhar um conjunto que tem mais ainda, ele vai continuar sendo LD. Ah, acho que eu lembrei a frase. É um conjunto em que são não todos nulos. Não todos nulos. Essa frase sempre me pareceu errada. Então, os escalares são não todos nulos. Sempre me pareceu errada, mas é isso. Ele quer dizer que tem pelo menos um que não é zero. São não todos nulos. Mas enfim, voltando ao nosso problema. Então ele diz o seguinte. Então vamos lá, vamos supor. Então suponha que a gente tem um F1 igual V1, V2, até o Vn. Aqui a gente utiliza muito essa linguagem de usar índices para representar que tem um certo número de carinhas aqui que não importam quantos. Então a gente tem o F1 e o F2 é V1, V2, até o Vn, mas tem mais gente, tem Vn mais 1, Vn mais 2 e assim por diante, até um Vm. Então tem mais gente que o anterior. Então, se o S1 for LD, o S2 também é. Então vamos mostrar isso aqui. Então, como que a gente faz para mostrar que um conjunto é Li ou LD? Então a gente escreve a combinação linear nula. Então vamos fazer isso aqui com S2. Então alfa 1, V1, alfa 2, V2, mais até o alfa n, Vn, mais alfa n mais 1, Vn mais 1, até alfa m, Vm igual a zero. Quando que esse conjunto aqui, o S2, seria Li? Quando S2, o que teria que acontecer? Como S2 poderia ser como S2? Não. Para S2 ser Li, o que teria que acontecer? Que ocorrer? Todos os alfas, todos os escalares teriam que ser. Então,
para S2 ser LI, o que teria que ocorrer? Todos os escalares serem iguais a zero nessa combinação aqui. Mas, olha só. Eu vou colocar esse cara igual a zero. Eu vou colocar esse cara aqui igual a zero. Todos os que estão aqui no meio, eu vou colocar igual a zero. Mas, do fato de S1 ser LD, o que isso implica? Se o S1 é LD, olha essa parte aqui. O que eu posso afirmar sobre essa parte? Uma pergunta não retórica. Quero uma resposta. Qual a pergunta? La pergunta? Se S2 é LI, então eu escrevi essa combinação linear aqui, combinação linear nula. E aí, para que S2 seja LI, todos os escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 3, até o alfa m, todos os escalares têm que ser zero, para ele ser LI. Então aqui, nessa parte aqui, eu botei tudo zero. Aí agora olhando para essa parte aqui. Esses caras estão em S1. O que eu posso afirmar em relação a eles? Esses primeiros aqui. V1, alfa 1, V1, alfa 2, V2, até o alfa n, Vn. O que eu posso afirmar sobre eles em relação ao vetor nulo? Tem escalar não nulo. Exatamente. O vetor disse que se o S1 é LD, então se eu só olhar esse pedaço aqui, que é o S1, então tem pelo menos um carinha, pelo menos um escalar, que não é zero. Então vamos supor que, sem perda de generalidade, que seja o primeiro. Então eu posso falar que pelo menos esse cara aqui não é zero. E o restante não importa. O restante não importa. O importante é que pelo menos um, e aí eu estou falando que é esse primeiro, pelo menos um é diferente de zero. Então, na verdade, eu consegui escrever a combinação linear nula, em que todos são não nulos. Tem pelo menos um que não é diferente de zero. Logo, S2 é LD. Certo? O oposto também é válido. Ou seja, propriedade 5. Propriedade 5 vai nos dizer que. Então, mesma ideia, sejam S1 e S2 subconjuntos
infinitos. Diferente de vazio. S1 está contido no S2. Então, mesma ideia. Agora, se S2 é Li, então S1 também é Li. Então, agora eu estou falando o contrário. Eu estou falando que, então suponha, S1 igual a V1, Vn e o S2 igual V1, Vn, Vn mais 1, Vm. Então agora eu estou falando que se o S2 é Li, o S1 também vai ser. Demonstração. Então aqui a gente vai usar demonstração por absurdo. Ou seja, vamos supor por absurdo que a gente tenha S2 Li, mas vamos supor por absurdo que S1 seja LD. Se o S1 é LD, então o que a gente pode fazer? A gente pode escrever algum vetor aqui como combinação linear dos outros, que é uma propriedade que a gente acabou de ver. Então, se ele é LD, eu posso tomar, por exemplo, V1 como combinação linear dos outros. Deixa eu ver como que eu vou escrever. Beta 2 V2 mais beta 3 V3 mais até o beta N Vn. Então, se o S1 é linearmente dependente, então tem pelo menos um carinha aqui que eu consegui escrever utilizando os outros. Então, eu supus que fosse o primeiro, só para facilitar. Então, suponha que seja o primeiro, então eu consegui escrever o primeiro como combinação linear dos outros. Porém, se eu conseguir escrever o primeiro desse jeito, eu posso escrever o primeiro desse outro jeito aqui. V2 mais beta 3 V3 mais beta N Vn mais 0 Vm mais 1 mais 0 Vn mais 2 mais até o último daqui, 0 Vn. O que eu consegui fazer aqui? Vamos lá, eu quero que alguém me fale. O que eu consegui fazer aqui? Ficou meio torto. Mas tá valendo. Vamos lá. O que a gente conseguiu fazer aqui? Combinação linear desse 2. Não, um pouquinho mais específico. Eu quero uma frase um pouquinho mais direta.
Quero que seja um pouco mais incisivo. Vamos lá, essa frase, essa sentença matemática na caixinha verde está dizendo que a gente conseguiu escrever o V1, que é esse cara aqui, como combinação linear dos outros vetores que estão em S2. E temos beta 2, beta 3, beta n. Aí aqui 0, 0, 0, não importa. Mas o importante é que a gente conseguiu escrever esse cara aqui como combinação linear dos outros. Exatamente. Então, dessa forma, a gente conseguiu mostrar que o S2, como a gente conseguiu escrever o V1 como combinação linear dos outros, então S2 é LD. Mas, por hipótese, S2 é LI. Ué, se é LI, a gente mostrou que é LD, se é LD, por hipótese é LI, então bugou. Então, bug. Que piada ruim. Vamos fazer um bonitinho. Piada ruim. Nesse caso não existe, então? Calma aí que a gente já conclui. Calma aí. Então, bugou. E por que que bugou? O que que a gente fez que deu um tela azul? Pam! Tela azul. Qual foi a nossa hipótese? Nossa hipótese começou aqui, ó. Vamos supor por absurdo que S1 seja LD. Se o S1 é LD, a gente chegou à conclusão de que o S2 também é LD. Então, essa suposição aqui está errada. Logo, a gente tem que corrigir. Então, vamos supor. Então, isso aqui está errado. Então, temos que aceitar logo. Qual é o contrário de S1 ser LD? Então, S1 é LI. Que é o que a gente queria mostrar. Então, essa é uma prova por absurdo. A gente supõe alguma coisa e chega num absurdo, numa besteira. Se a gente conseguiu chegar num absurdo, numa besteira, num bug, então a hipótese que a gente fez está errada. Nesse caso, só tem dois caminhos. Ou é LI ou é LD. Se a gente fez uma hipótese e chegou num tela azul, então tem que ir pelo outro caminho. Bonitinho, né? Coisa bonita. Que maravilha. Esse é um LI. Bom, propriedade 6 é uma consequência imediata. Propriedade 6 é uma consequência imediata. Propriedade 6. Se S
igual a V1 Vn é linearmente independente e existe um vetor tal que. Então a gente tem um conjunto Li e tem um carinha aqui, tem um vetor. Se por um acaso, se a gente juntar o S mais esse vetor, ou seja, V1, V2, Vn e V, e a gente obter algo que é Li, LD, então V é combinação linear de S. Como eu disse, isso aqui é uma consequência imediata. Meio que está escrito apenas de uma outra forma algo que a gente já viu. Então ele está dizendo o seguinte: se a gente tem lá um conjunto de vetores V1, V2 até um Vn, Li. E aí a gente acrescenta um carinha aqui. Então a gente acrescenta um carinha, um V. Bota um V aqui no meio. Então, bota um V aqui. Deixa eu fazer assim. E a partir do momento que a gente colocou esse cara, o conjunto virou LD, então esse cara aqui, ele tá a mais e ele pode ser escrito como uma combinação linear dos outros. Bom, agora, partindo do que a gente já viu, essa afirmação tá meio óbvia, né? Mas, vamos demonstrar. Ou nem precisa demonstrar. Não, fica como tarefinha para vocês pensarem um pouco, para brincar um pouco de demonstração. Então, P6 fica como desafio. Que mais? Também. Certo. Tá. Agora a gente vai falar de um conceito importante. Então a gente viu aqui 6 propriedades de conjuntos linearmente dependentes. Então, de alguma forma, elas vão ajudar em alguns exercícios. Em algum momento você, quando eu pedir para demonstrar alguma coisa, resolva tal exercício, não sei o quê. Por exemplo, o conjunto 2, 3, 5, 4, 1, 0, 0, 1. 0, 0. 0, 0, 0. E 0, 0, 0, 1. Mostre que esse conjunto é LD. Esse conjunto é LD ou LI? Aí o jeito normal é a gente fazer a combinação linear. Aí põe esse cara aqui, que eu vou chamar de V1, mais alfa 2, V2, pá, assim, igual a 0, 0, 0, 0. Resolvo o sistema linear. Vou descobrir que nem todos os alfas
precisam ser zero, tal. Esse era o jeito que a gente fazia antes. Agora, não precisa. Agora a gente já sabe algumas propriedades. Em particular, se eu conseguir escrever algum dos vetores como combinação linear dos outros, posso mostrar que é LD. E nesse caso é bem mais fácil. Então vamos falar rapidinho de o que é uma base. Vetorial. Então vamos definir. Seja um espaço vetorial qualquer. E S igual V1 Vn base. Então, uma base. Se a gente tem um conjunto V, que é um espaço vetorial, e a gente consegue separar um conjunto F, a gente vai poder dizer que esse S é uma base de V se Então aqui a gente está dizendo que se o S gera o conjunto V e ele é linearmente independente, então a gente pode chamar ele de base. Vamos lá, exemplo. Então, seja o conjunto U igual a XYZ pertencente a R3, tal que a primeira coordenada é sempre 0. E temos um conjunto W formado por 1, 2, 0 e 3, 1, 2. Então, em outras palavras, o conjunto W ele já está explícito, ele já foi dado, e o conjunto U são vetores em que a primeira coordenada é 0. Então é isso aqui. 0, 0, 1. Então eu pergunto. Vamos encontrar. Não. Primeira pergunta. Então vai lá. Primeira. O conjunto U. Esse conjuntinho aqui. Ele é uma base de U. Então, esse conjunto aqui.
ele é uma base do conjunto U. Então, será que ele é uma base? Então, para ele ser uma base, ele tem que gerar o conjunto e ser Li. Bom, para gerar o conjunto, é fácil mostrar que sim. Por quê? Qual é a cara dos elementos do conjunto U? Então, todo elemento do conjunto U é uma terna ordenada em que a primeira coordenada é zero. Se eu tomar uma combinação linear desses carinhas aqui, então alfa 0, 1, 0 mais beta 0, 0, 1, eu vou obter alguém desse jeito? Sim. Ou vamos fazer a pergunta de trás para frente. Vamos fazer a seguinte pergunta assim. Se eu pensar em qualquer cara desse jeito, qualquer elemento com essa carinha aqui, ó, 0, 5 e 12. Qualquer elemento em que a primeira coordenada é 0, eu consigo obter a partir de uma combinação linear de você? A resposta é sim. Basta eu multiplicar por os escalares convenientes. No caso, o primeiro é 5 e o segundo é 12. Então, esse conjunto gera U. Ok. Então, é uma base de U. Então, primeiro, esse conjunto, o conjunto 0, 1, 0, 0, 0, 1, gera o U. Segunda coisa, esse conjunto é Li? Bom, aí teria que descobrir. Então, vamos escrever isso aqui em forma de sistema linear. Alfa vezes 0, beta vezes 0 igual a 0. Então, não precisa escrever. Segundo, alfa vezes 1 mais beta igual a 0. E o terceiro, alfa vezes 0, não precisa escrever, beta vezes 1 igual a 0. Bom, esse cara obrigatoriamente tem que ser 0 e esse cara obrigatoriamente tem que ser 0. Então, conclusão, Li. Se o conjunto gera o espaço que a gente está querendo e ele ao mesmo tempo é Li, então esse conjunto aqui é uma base para U. Faz sentido? Aí, vou fazer essa mesma pergunta para o W. Mas, apagar aqui a parte do lado esquerdo. Mas, se eu perguntar isso para o W, metade do problema já está resolvido. O que é o W? Então, W é o
conjunto obtido por 120 312. Então olha como essa primeira pergunta não faz sentido. A pergunta está querendo saber o seguinte: o conjunto de vetores que a gente obtém por meio de W é gerado pelo conjunto W? Bom, é óbvio que sim. Ele está perguntando se a gente consegue obter o conjunto W a partir do conjunto W. Então, primeiro, esse cara gera o W? Trivial, óbvio. Trivial. Segunda coisa, esse conjunto é Li ou LD? Bom, a gente tem que fazer na raça, fazer pelo jeito clássico. Alfa mais 3 beta igual a 0. 2 alfa mais beta igual a 0. 2 beta igual a 0. Bom, a última linha já salva a nossa vida. Ele está dizendo que beta é igual a 0 dividido por 2, que é 0. Se beta é 0, eu ponho 0 aqui. 3 vezes 0 dá 0. Então fica alfa igual a 0. Se o beta é 0, se o alfa é 0 e o beta é 0, então é Li. Logo, o conjunto 1, 2, 0, 3, 1, 2 é uma base para W. Vamos pegar um último exemplo aqui. Vou abrir uma tela nova. Vamos pegar um exemplo em que não é uma base. Tá, vamos pegar dois exemplos. Primeiro, então exemplo 1. R3. Então, exemplo 1, vou pegar o conjunto U igual 1, 0, 0, 0, 1, 1. E aí eu pergunto, U é uma base de R3? Bom, a resposta é não. Não é uma base de R3. Por quê? Bom, é fácil perceber que ele é Li. Então, é fácil notar que U é Li. Bom, se tem dúvida, a gente vai mostrar. Ó. Alfa 1, 0, 0 mais beta 0, 0, 1. Opa! 0, 1, 1 igual ao vetor nulo. Bom, nem vou escrever o sistema linear porque é óbvio. Para a gente obter o vetor nulo a partir desses dois carinhas aqui, o alfa obrigatoriamente tem que ser 0 e o beta tem que ser 0. Então, beleza, Li. Porém, ele não gera o R3. Em particular, quais números eu teria que multiplicar aqui alfa e beta para obter
Por exemplo, o vetor 0, 1, 2. Alguém consegue me dizer qual valor, qual conjunto de escalares alfa e beta que eu teria que usar para obter o vetor 0, 1, 2? Esse vetor 0, 1, 2 pertence ao R3, é uma terna ordenada. Existe alfa e beta que eu faço essa combinação linear e obtenho 0, 1, 2? Bom, não tem, né? Aqui no caso, a primeira coordenada teria que ser 0, porque o primeiro vetorzinho aqui, o primeiro valor é 0. Então aqui o alfa teria que ser 0. 0. O beta, se eu olhar só para essa coordenada, eu diria que o beta tem que ser 1. Mas, se eu olhar a segunda coordenada, o beta teria que ser 2. Então, ou é 1 ou é 2. Então, não dá. Logo, o conjunto U não gera meu conjunto R3. Ele só vai gerar um conjunto particular do R3. Qual conjunto? O conjunto em que esses dois carinhas são iguais. Então, toda vez que eu tiver um subconjunto do R3 em que eu tenho uma coordenada aqui e aqui eu tenho duas coordenadas que são iguais, aí eu consigo. Mas isso aqui é um conjunto particular. Então, não é uma base. Logo, U não gera R3 e, portanto, não é uma base. Não é uma base de R3. Não é uma base de R3. Agora sim, o último exemplo, também de um conjunto que não vai ser uma base. Vamos usar um exemplo bem parecido. Um exemplo bem parecido. Então a gente vai usar um conjunto W igual 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Vou facilitar para mim. 0, 1, 0. Não, aí fica muito fácil. Muito fácil. Eu volto a você. Então pronto. Esse conjunto aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1, 1, 0. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Esse conjunto, então, W é uma base de R3. W é uma base de R3? Então, não é. Por quê? Primeira coisa, ele gera o conjunto R3, ou seja, qualquer terna ordenada. Então, pergunta: qualquer terna ordenada pode ser obtida a partir de uma combinação linear de W? Qualquer terna ordenada pode ser obtida por meio de
uma combinação de W? Acho que sim. Quer dizer, eu acho não, tenho certeza. Sim, esse conjunto gera o R3. Vamos pegar um exemplo particular. Mas o ideal seria a gente mostrar para um carinha genérico, né? Um XYZ qualquer. Mas vamos dar um exemplo numérico. Um exemplo numérico. Esse cara aqui, W, ele gera, por exemplo, a terna 2 menos 1 e 10. Então, um chute qualquer. Ele gera? Bom, vamos ver. Bom, eu já dei o spoiler de que sim. Mas vamos encontrar. Opa, faltou alfa, beta, gama, delta igual 2 menos 1 e 10. Vamos ver se de cabeça sai rapidinho. Não. Então vamos fazer o sistema linear. Alfa mais gama, quero que seja igual a 2. Segunda coordenada, alfa dá 0, beta mais 0 gama mais delta, eu quero que seja menos 1. Aqui dá 0, aqui dá beta, aqui dá gama, eu quero que dê 10. Então vamos resolver esse sistema linear. Se alguém souber a resposta já, pode ficar à vontade. Então eu vou fazer esse menos esse. Então a linha 1 menos a linha 2 vai ficar alfa menos beta igual a 3. Aqui eu vou fazer a linha 3 menos a linha 2. Vai ajudar em alguma coisa? Não, não vai. Tá bom, vai. Linha 3 menos a linha 2 vai ficar gama menos delta igual a 11. Aí, aqui, alfa igual a 3 mais beta. E aqui, gama igual a 11 mais delta. Bom, então a gente obteve essas duas relações aqui. Relação número 1, relação número 2. E aí aqui elas estão dizendo que basta eu tomar a seguinte relação de valores. Vou escrever de azul. Então eu tomo um carinha, um alfa, que é igual a 3 mais beta. Aí eu tomo um beta. Aí eu tomo um gama, que tem essa cara aqui. E um delta. Então, se eu seguir esse padrão aqui, eu consigo escrever esse número. Vamos ver. Vamos ver se realmente vai dar certo. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém pelo caminho. 0, beta, canta mais 1. Beta mais gama dá 10. Esse menos esse vai dar 3. Ok. Esse menos esse vai dar 11. Então eu escrevo você. Tal.
Então, eu escrevo você. Parece que tá certo. Então, ó, se eu não errei nenhuma continha, então aqui eu tenho a seguinte coisa. Se eu chutar, por exemplo, delta igual a 1, o meu gama vai ser 12. Se eu chutar o beta igual a, sei lá, 2, meu alfa vai ser 5. Então, se tudo deu certo, agora vamos fazer a prova real. Se eu botar aqui 5, vou botar de outra cor. Botar de cinza. Se eu botar aqui 5, 1, 0, 0, mais 2, 0, 1, 1. Tô achando que vai dar errado. Mais 12, 0, 0, 1, mais 1, 1, 1, 0. Isso aqui vai dar isso aqui, eu acho. Acho que eu errei, hein? 5 mais um 6, errei. Não tem o -1, pro. Cadê menos 1? Como assim? Cadê? Onde? Não, então, não tem como dar -1, tô falando. Exatamente, não tem como dar menos 1. Sinal de que eu errei alguma conta. Vamos ver, 1, 0, 0, 11, 0, 0, 1, 1, 1, 0, tá ok. 2 menos 1, 10, tá ok. Alfa, beta, gama, delta, tá todo mundo aqui. Alfa, beta, 0, gama, 0, delta, tá certo? Igual a 2, tá certo. Alfa dá 0, beta dá 1, gama dá 0, delta dá 1, igual a menos 1, tá certo? Alfa dá 0, beta dá 1, gama dá 0, delta dá 0, igual a 10, tá certo. Aí eu fiz essa linha menos a de baixo. Alfa menos beta, delta menos delta dá 0, 2 menos menos 1 dá 3, ok. Aí depois eu fiz essa menos essa. Aqui dá 0, aqui dá gama menos delta, 10 menos menos 1 dá 11, tá certo. Caramba, que eu tô errando. Que eu tô errando? Alfa menos beta igual a 3, eu passei pra lá, ficou alfa 3 mais beta, tá certo, gama, tá. Ué. Então tem o alfa igual a você, o beta é livre, o gama é você e o delta é livre. Uai. Não achei onde eu tô errando. Mas, tá, para não tomar o tempo de vocês, esse conjunto gera o R3, mas ele não é linearmente independente. Pô, o que você fez ali no segundo ali, ó? Você fez menos beta menos gama igual a -1, e aí você somou com o de baixo, não é? Por isso que não é, porque os dois são diferentes ali, ó. Você tá falando aqui? Esse aí, o que você fez nesse? Peguei a terceira linha e fiz menos a segunda linha. Então, mas são diferentes, não são? Mas aí aqui tem beta, e aí... Ah, é verdade. Eu não sei também, pra falar a Professor, verdade. Oi. eu não sei pela forma que o senhor fez, é que na primeira o senhor pegou a primeira linha e fez menos a segunda, né? Certo? Aí era pra ser a segunda linha menos a terceira? Não, dá no mesmo. É que ia ser -11. Mas daria no mesmo. A ordem que eu pego, se eu pego a terceira menos a segunda menos a terceira, não ia interferir Ah, muito. Ia mudar o parâmetro, mas não ia interferir. beleza. Bom, mas enfim, não importa. Eu devo ter perdido alguma coisa pelo caminho, mas isso é o de menos. O importante é que
esse conjunto aqui, ele realmente gera o R3, porém, ele é LD. Então, esse exemplo aqui também não é uma base. W não é uma base de R3. Onde ele fura, nesse exemplo aqui, ele fura no LI. Então, em resumo, uma base é um conjunto. Nossa Senhora. Um conjunto que gera um espaço vetorial no nosso exemplo R3 e, além disso, é LI.